Então, a osteopatia é uma filosofia de tratamento. Então, o seu objetivo é sempre trazer equilíbrio para essa criança, entender por que ela tem esse sintoma, ou por que ela tem esse sinal clínico e como eu posso ajudar o corpo dela a se organizar. Eu até brinquei esses dias, nossa, parece que o assunto maternidade, né, assim, tá meio que na moda, né? Qual que é, assim, a sua percepção em relação a isso? E o adulto, você usa um peso da mão, você usa um tipo de técnica, uma visão para avaliação diferente de um bebê. O adulto chega e fala, tô com dor nas costas. O bebê, ele chega e você tem que descobrir o que acontece com esse bebê. O bebê não fala. Hello! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, estamos no nosso segundo episódio aqui no No Close Podcast. Para quem não me conhece, eu sou a Luana Souza, host do nosso podcast. Gente, que feliz! O nervosismo da estreia passou e agora estamos aqui já no segundo, com uma convidada assim muito especial, mas ainda não vou anunciar quem é ela, tá? Quero fazer um convite para você que está assistindo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva, tá? Isso vai ajudar muito a gente, vai fazer com que chegue para mais pessoas, né? Deixe também o seu like aí, que é muito importante para nós. Se você ainda não segue no Close Podcast lá no Instagram, @No Close Podcast, e também temos TikTok. Sim, se você gosta dessa plataforma, corre lá e segue a gente também, tá bom? Temos aqui um pão de queijo para a nossa convidada, então fique à vontade para comer, tá? E vamos já para a apresentação, né? Chega de enrolação. Temos aqui a nossa convidada, Tati Menegaso. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Seu primeiro podcast? Meu primeiro podcast. Tá um pouquinho nervosa? Minha primeira aparição fora do Instagram é amador. Ai, que legal! Muito bem-vinda. Obrigada. Muito especial ter você aqui. Bom, pra quem não conhece a Tati, ela vai falar um pouquinho dela, né? Mas ela é osteopata, né? Que é uma área, assim, que eu não conheço muito. Então vai ser conhecimento até pra mim aqui, tá? Então você vai ver que muita coisa eu vou perguntar, muita coisa eu não sei ainda, sabe? Da área. Então, vou deixar nas suas mãos. Quem é a Tati Menegaso, né? Assim, a pessoa mesmo, se fora o profissional ali. A Tati é mãe hoje do Lucas e mãe do Davi, né? Tem um bebê na barriga. Tem um barrigão aqui. aí, gente. Esposa do Júnior e osteopata. Eu falo que hoje eu me vejo em várias esferas. Eu me vejo como mãe, eu me vejo como filha e eu me vejo como profissional. Isso faz parte do meu trabalho, porque eu falo que o meu trabalho ele não se limita a estar no consultório atendendo as famílias, mas a passar um pouco da minha experiência, da minha família também, porque você consegue passar uma experiência quando você também tem uma vivência em relação àquilo, né? Então, eu sou estudante eu me formei em fisioterapia e me especializei em osteopatia. E há alguns anos eu me dedico exclusivamente à área de pediatria. Então, hoje no meu consultório eu atendo praticamente bebês e crianças e algumas gestantes. Que legal. Você terminou o ensino médio e logo já escolheu a físio? Já. Eu terminei o 3º ano, fiz meio ano de cursinho e já entrei na faculdade. Fiz fisioterapia. Confesso que não me encontrei muito dentro da profissão tradicional da fisioterapia. Uhum. Aí eu me apaixonei pela osteopatia, falei, é isso que eu quero fazer. Encontrei meu caminho e nunca atuei como fisioterapeuta clássica. Eu já entrei no mercado de trabalho com a osteopatia. Né? Então, comecei atendendo com osteopatia, cresci rápido dentro dessa área e, em algum momento, eu me vi dentro da pediatria, mas ainda não era uma escolha definitiva. Uhum. Essa escolha se tornou definitiva quando eu engravidei. A partir do momento que eu engravidei e me tornei mãe, eu vi uma necessidade de me dedicar exclusivamente a esse público, para me informar mais, para conseguir me capacitar mais, para conseguir me dedicar mais, para refinar mais as minhas mãos. Então, a partir daí, desde que eu engravidei do Lucas, há mais de 2 anos atrás, eu me dedico exclusivamente à osteopatia pediátrica. Nossa, super decidida. Sim. E a sua família sempre apoiou a sua escolha na físio, assim? Sempre. Meus pais sempre me deixaram livre para escolher que caminho eu seguiria. Eu nunca tive dúvidas, eu sempre soube que era área da saúde, eu sabia que eu não queria medicina, eu sabia que eu não queria odonto, eu queria reabilitar, então tinha que ser a fisioterapia. Uhum. Né? No começo foi um baque quando eu falei para eles que eu não queria seguir a carreira de fisioterapeuta, que eu queria fazer algo diferente, eles não conheciam osteopatia,
Nunca tinha ouvido falar, era um investimento alto na época para fazer a graduação. E eu falei para minha mãe, ou eu faço isso ou eu vou mudar de área, porque eu não me vejo fazendo outra coisa. E sempre me apoiaram, tanto que a história é bem legal, que quando eu me formei, eu falei para meu pai, agora eu vou procurar uma sala e vou começar a atender, né? Vamos ver como é que faz. Ele fala, não, você não vai trabalhar para ninguém, você vai trabalhar para você. Eu falei, pai, mas não tem como. Ele falou, não, eu vou dar um jeito. E a gente não tinha condições financeiras na época, né? Então, meu pai destruiu metade da garagem da casa dele e ele mesmo construiu uma sala, um banheiro, uma entradinha, um banheiro e uma sala. Eu não tinha ar-condicionado, eu não tinha recepção, eu não tinha nada. Eu tinha que falar para o paciente, chega na hora, porque é um forno aqui. Se você chegar antes, você vai cozinhar na recepção. Eu trabalhei durante um tempo assim, graças a Deus, eu cresci rápido. Em 2 anos, o meu pai falou, a gente precisa melhorar agora. Ele destruiu o quarto dele, a sala dele, e a gente ampliou a clínica. Sempre teve o apoio do seu pai. Ele foi se jogando para o fundo lá. Que legal! E aí ele construiu a clínica, ampliou a clínica, né? Eu fiquei mais 2 anos nessa clínica e depois de 2 anos eu consegui ampliar para o espaço que eu tenho hoje. Hoje eu tenho 3 salas, uma recepção, um ambiente equipado, né? Então foi um crescimento gradual e muito apoiado, assim. A gente não tinha como investir e meu pai sempre falou, vamos fazer, depois a gente vê como é que a gente faz. E sempre deu certo, graças a Deus. Que legal. É o mesmo lugar que você está hoje? É o mesmo lugar. E se tornou aquele tamanho? Aquele tamanho. Era uma sala. Não tinha ventilador, não tinha ar-condicionado. Pegava um sol danado ali, era super quente. E eu trabalhei durante quase 2 anos naquele ambiente. Uau, que legal. Bom, gente, para quem não sabe, eu já conheço o espaço. Sem querer, querendo, né? Eu não fui atendida pela Tati, mas fui indiretamente no espaço ali. E é um espaço lindo. Gente, que legal. E ele mora ali ainda? No fundo. No fundo. Ele fez um puxadinho para ele ali e ele ficou com o restante que sobrou do espaço que a gente tinha ali para ele morar. Nossa, que legal. Então, até tiveram uma duvidazinha, assim, questão da físio, mas super apoiaram. Sim, na verdade a dúvida era minha, né? Se eu queria prosseguir com a físio ou não. Eles ficaram receosos em investir na osteopatia, porque o que é isso? A gente nunca ouviu falar e era um investimento super alto para fazer a formação, né? Mas me apoiaram, é isso que você quer fazer, a gente vai apoiar. Eu, que no começo não acreditava tanto em mim e tinha esse receio de, pai, mas você vai construir um negócio sem ter dinheiro, sem ter condições, e se não der certo? Eu fazia cálculo, se eu atender tantos por dia, cobrando tanto, nossa, eu vou demorar tanto tempo para pagar. Ficava nessa conta, maluca. Mas ele falou, não, se você gosta do que faz e fizer bem feito, não tem como dar errado. Estuda, faz a sua parte que eu faço a minha. Então, ele apostou, assim, tudo, todas as fichas. E você é filha única? Não, eu tenho um irmão mais velho. Um irmão mais velho? É. Ele também fez graduação, não? Meu irmão é engenheiro civil. Que legal. Mora Seus em São pais Paulo. fizeram graduação? O meu pai, ele passou em 3 faculdades e nunca pôde terminar nenhuma. Porque ele não tinha condições financeiras de pegar o transporte para Bauru, para Jacarezinho, enfim. Então, ele é super inteligente, ele é super autodidata, mas ele nunca terminou a graduação. E a minha mãe, ela trabalhou no fórum durante muitos anos, também não foi graduada, mas ela foi subindo de cargo com a experiência dela e trabalhou toda a vida lá. Que bacana. E eles valorizaram o estudo com vocês, né? Principalmente porque o meu pai não pôde terminar e ele fazia questão que a gente, de qualquer forma, estudasse. Nossa, qual é o nome dele? É Menega, todo mundo conhece ele como Menega. Menega? Por causa do sobrenome? É. Menega, um abraço. Olha, parabéns, viu? Um abraço à sua mãe também. Como é o nome dela? Heloísa. Heloísa, que nome lindo. Heloísa, um abraço para a senhora também. E aí, os atendimentos são todos os dias, atualmente? Como que? Antigamente, antes do Lucas, eu atendia todos os dias, período integral. Depois que eu me tornei mãe, eu fiz uma escolha pessoal de trabalhar meio período. Porque eu queria estar participando do crescimento dele, do desenvolvimento dele. Então, hoje, eu atendo todos os dias no período da manhã. E à tarde, eu fico papel integral de mãe. De mãe. E você super se adaptou super. Com essa rotina? Eu falo que foi porque foi planejado. Porque eu sempre fui uma pessoa muito focada no trabalho. Tanto que eu demorei para engravidar por isso. Todo mundo me falava, faz 10 anos que você está casado, você não tem filho ainda? Eu falava, não, gente, eu quero estruturar minha carreira, eu quero estudar. Então, não é o momento certo. Então, quando eu decidi ser mãe, eu já sabia que a minha profissão ela não seria aquela prioridade que sempre foi. Então, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer na minha área, os cursos principais, eu fiz as graduações que eu precisava, as capacitações. Eu falei, agora eu posso desacelerar. Então, foi uma transição tranquila, porque eu já tinha me estabelecido assim dentro do mercado de trabalho, já tinha ganhado um certo nome pelo que eu faço. Então, para mim, foi uma escolha bem consciente. E, assim, hoje eu não trocaria isso por nada, porque ver meu filho crescer e poder participar desse desenvolvimento dele, para mim, não tem preço e não tem outra opção hoje em dia. Ai, que legal. Eu não
sei ainda o que é isso, né? Então é tudo muito novo. Mas eu acho muito legal quando tem a opção de escolher, não, eu quero participar, igual no seu caso, você escolheu meio período para fazer parte do crescimento dele, né? E agora vindo mais um aí. Sim. Eu falo, é uma pena que nem todas as mães que querem ter essa participação conseguem, porque nem todo trabalho dá essa possibilidade, né? Mas eu, como autônoma, eu consigo ter essa flexibilidade para poder estar presente na vida do meu filho. É legal. E voltando um pouquinho da questão do trabalho, né? Físio. Você é fisioterapeuta, consequentemente empresária, né? Porque agora tem um espaço ali. Eu percebi que também tem outros profissionais juntos, né? Até por isso que eu acabei conhecendo lá, né? Como que foi essa transição? Atendendo sozinha, daí, consequentemente, virou empresária, né? E tem um time agora. Como... Eu sempre me vi como fisioterapeuta, né? Na faculdade a gente teve uma aula lá de administração, mas era uma realidade longe de mim. Eu nem entendia por que tinha aquela aula na faculdade, né? Porque eu pensava, nunca vou usar esse conhecimento. Só que chega uma hora que você percebe que você nunca é só aquilo. Você precisa gerenciar todo um contexto. Eu estava sozinha, mas eu tinha que gerenciar minha parte financeira, eu tinha que gerenciar a papelada do meu trabalho, enfim. E quando a clínica expandiu, eu vi, agora eu preciso ter conhecimento de como eu vou organizar isso, de como eu vou gerenciar tudo isso, não só o financeiro, mas o espaço, né? Então, eu tive que me informar. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ler, e eu gosto muito de ler sobre autodesenvolvimento. Então, eu fiz cursos de autodesenvolvimento, Paulo Vieira, Joel J, e comecei a entender como eu poderia crescer de forma pessoal para que isso refletisse na minha parte profissional. Então, hoje eu tenho mais 2 salas que eu alugo, mas tem mais profissionais que atendem lá em salas rotativas. Então, o tempo todo você tendo que administrar a estrutura, o financeiro, enfim. Então, hoje eu me vejo como fisioterapeuta, mas como uma empresária também, não tem jeito. Sim, consequentemente, né? E você trabalha sozinho, ou você tem ajuda de alguém, seu marido, assim, toda a responsabilidade é sua. Eu faço os atendimentos e hoje a parte de gestão, principalmente a parte financeira ali, fica com o meu marido. Porque depois que o Lucas nasceu, eu precisei delegar um pouco para ele, para eu conseguir dar conta, né? Então, hoje, quem cuida dessa parte é mais ele. Sempre é o boy, né? Eu acho que é um papel, não querendo diferenciar, mas eu acho que é um papel que o masculino assume com mais facilidade, né? O de ser o gerenciador do lar e, enfim, né? E a gente também já tem uma carga muito grande, né? Principalmente depois dos filhos. Você trabalha fora, cuida da casa, cuida dos filhos, então eu acho que acaba ficando pro marido mesmo. Eu acho isso muito legal, essa cumplicidade, sabe? Da mulher também trabalhar, eu amo ficar responsável. Nossa, eu acho demais. Hoje em dia tem que ser assim. Eu falo, no mundo moderno, hoje eu até brinco, umas amigas minhas, elas falam, nossa, mas aqui em casa meu marido não ajuda, ele não... Eu falo assim, amiga, você casou errado então, porque hoje em dia não tem jeito, hoje em dia a gente precisa de ajuda. Se você quer trabalhar fora, não tem como você assumir todas as responsabilidades. Eu falo que... Lógico que meu marido tem os defeitos dele. Todo mundo tem, né? Todo mas mundo eu faz falo parte. assim que lá em casa a gente é um time. Lá em casa não tem assim, eu cuido da casa. Não, a gente cuida da casa, a gente cuida do filho, a gente cuida da empresa, né? A clínica. E a gente cuida de tudo. Então, hoje eu acho que não tem como a gente fugir disso, né? Eu sou muito de pesquisar também, sabe? Pesquisar, ouvir. Eu sou muito mais de ouvir do que eu ler ali, né? E eu tava vendo, acho que era um podcast mesmo, que o pessoal falava dessa questão do casamento, né? Ser um time ali, tem que estar em conjunto, porque por isso que muitos não dão certo, né? Ou fica sobrecarga só para um, para outro, acaba não vendo como um time e de fato é. Eu falo que hoje o seu parceiro, ou ele te ajuda a crescer, ou ele te empaca no seu desenvolvimento. E da mesma forma, as pessoas falam para mim, você romantiza um pouco a maternidade. Eu já ouvi isso. Eu falo, gente, não é que eu romantizo, é que eu acho que eu consegui criar uma estrutura, tanto pessoal quanto relacional, que eu não sinto essa sobrecarga que todo mundo fala, entendeu? Porque eu tenho um parceiro que me ajuda, ele me ajuda nos afazeres domésticos, ele me ajuda nos cuidados com o filho, isso permite com que eu trabalhe fora, com que eu vá estudar. Eu acredito que é muito difícil para quem não tem esse apoio, porque com o apoio já é difícil, então eu entendo quem não consegue ter esse apoio dentro de casa, o quanto é limitante você crescer profissionalmente ou cuidar de si, ter um tempo para si, quando você não tem essa rede de apoio. Então, assim, isso é uma coisa que eu uso muito no meu Instagram para mostrar, porque eu atendo famílias. E eu atendo muitas mães. Quando eu atendo um bebê, 90% dos atendimentos é a mãe que vai na consulta. E aí a gente vê essa questão do lado materno, dessa sobrecarga, dessa negligência pessoal,
E a gente vê que isso tem a ver com o ambiente. Faz total sentido. O ambiente afeta muito ali, né? Sim. Desde a criação, o humor da pessoa, a sobrecarga, Sim. né? E hoje, eu não sei se é impressão minha, né? Não sou mãe, nem nada, mas assim, observando até mesmo na internet, hoje nós temos mais conhecimentos nessa questão do que fazer, como melhorar, como que os dois, né, os pais, podem fazer total diferença, estando juntos, tentando conciliar nessa pegada que a gente já está falando. E tá muito mais fácil o acesso. E eu não sei se esse acesso que fez com que mais pais estejam presentes, assim. Eu até brinquei esses dias, nossa, parece que o assunto maternidade, né, assim, tá meio que na moda, né? Que eu estou vendo mais pessoas pesquisando sobre, estou vendo mais também profissionais falando sobre. Qual que é, assim, a sua percepção em relação a isso? Eu acho que veio muito à tona essa questão da sobrecarga. E isso fez com que o olhar se voltasse muito para a maternidade. E eu vejo que hoje a gente tem pais mais participativos. Eu acho que os homens começaram a entender o papel, a importância do papel deles na criação dos filhos. Antigamente era diferente. Os homens saíam para trabalhar fora, proviam a parte financeira e isso era o papel deles ali. Hoje, com a informação, com o conhecimento, com as redes sociais de profissionais que trazem esse conhecimento para cá, eu já percebi que há uma movimentação maior desse masculino e da família em geral em tentar criar os filhos de uma forma diferente, de ser mais participativo, de valorizar mais tempo de qualidade, né? Eu, por exemplo, eu vim de uma criação que os meus pais sempre trabalharam muito. Eu nunca tive tanta presença dos meus pais, né? E eu falo isso para minha mãe, eu falo isso para meu pai, não com a intenção de cobrar, mas com a intenção de falar, eu sou quem eu sou hoje porque eu passei por tudo isso, mas eu quero hoje oferecer para o meu filho uma condição diferente. Porque hoje eu vejo a falta que isso faz, as janelas que isso cria na gente, né? Então, eu vejo, sim, hoje um movimento muito maior das famílias e principalmente dos homens em assumirem mais esse papel do lar, da família, da paternidade, enfim. Sim, eu percebo isso também, que muitas coisas que já passaram, que a gente passou também. Eu também venho de uma família que sempre trabalhou muito, tal, não tinha, meus pais também são separados, então não tinha muita atenção ali no dia a dia, né? Eu até brinquei com meu namorado hoje de manhã indo para academia. Eu lembro da minha mãe me levando à escola. E aí chegou um período que ela não conseguia mais levar por conta do trabalho, né? E eu já estava maior também. Eu chorava, que aquilo era um cúmulo, minha mãe não podia me levar na escola, enquanto outras mães estavam levando. Mas cada um dentro do seu cenário, né? Então, a gente passa por algumas coisas que a gente consegue mudar depois, né? Sim, a gente... Que é necessário. A gente ressignifica de alguma forma e com o conhecimento hoje a gente entende as necessidades lá atrás. Mas isso não quer dizer que hoje eu tendo conhecimento e consciência que eu consigo... não curar, porque eu não estou falando de um trauma, mas neutralizar a falta que aquilo me fez lá atrás. Hoje eu entendo, mas a falta existiu. Existiu, né? exato. É o que a gente tenta hoje. Não é que a gente quer criar filhos. Tem gente que fala, essa criação de hoje, vocês querem criar filhos que não se frustram, que não passam. Não, mas a gente tem que entender que a infância é a idade mais importante da formação de uma pessoa e que coisas que acontecem ali, lacunas que ficam ali, dificilmente elas vão ser sanadas, elas vão ser compreendidas ao longo do tempo, pela sua maturidade, pelo seu conhecimento. Mas existe uma falta ali que vai refletir, se você não se tratar, em algum momento da sua vida. Exato. Que pode virar o trauma aí, né? O famoso trauma. Tati, e a osteopatia, o que é? O que é a osteopatia? Assim, tipo, chega uma pessoa, eu não sei o que é isso, né? Porque muitas vezes para ali na fisioterapia, né? Só que não sabe o que tem dentro da fisioterapia, né? Então, eu falo que é muito difícil você definir a osteopatia. Só você passando pela experiência de ser paciente para você entender. Eu vou falar hoje do que eu trabalho, que é a osteopatia pediátrica. Então, a osteopatia é uma filosofia de tratamento. Por que é uma filosofia? Porque ela não é um conjunto de técnicas, um protocolo, nada disso. Ela é uma filosofia, ou seja, você vai entender o bebê, essa criança, como um todo. Então, o seu objetivo é sempre trazer equilíbrio para essa criança, entender por que ela tem esse sintoma, ou por que ela tem esse sinal clínico e como eu posso ajudar o corpo dela a se organizar. A gente usa as mãos, eu não uso nenhum tipo de aparelho, nada disso. Através do toque e de técnicas específicas, você vai entendendo o que está acontecendo com o corpo desse bebê. E aí você vai fazendo ajustes para que o corpo dele funcione de forma adequada. Aí todo mundo pergunta, mas o que um bebê vai ter, né? O bebê acabou de nascer, todo molinho, né? Diferente de um adulto que travou a coluna, por exemplo, né? Exato. Eu falo, gente, um bebê, ele ficou dentro da barriga dobrado durante os 9 meses, ele ficou, às vezes, em posições não tão confortáveis assim.
Às vezes é uma mãe que fez repouso, às vezes é uma mãe que teve infecções de urina ou algum tipo de infecção ou sangramento que impossibilitou ela de se movimentar tão bem durante a gestação. É um bebê que, na hora do parto, precisou empurrar a barriga ou que ele foi tirado antes da hora. Enfim, N situações que o corpo do bebê ele vai sentir, ele vai ter tensões. É que antigamente a gente não via tudo isso, né? A gente tem o hábito ainda brasileiro de tratar o problema. Né? Em outros países, hoje, a osteopatia pediátrica ela é feita intra-hospitalar. O bebê nasce, ele passa pela mão do osteopata e depois pela mão do pediatra. Por quê? Porque já se entende que esse bebê, dentro da barriga ou ao sair da barriga, sofre tensões, pressões ou trações pelo corpo que vão repercutir no seu estado geral. Um refluxo, uma cólica, uma disquesia, uma dificuldade para dormir, uma irritabilidade, uma dorzinha, enfim. Então, a gente já ajusta esse bebê nesse momento, né, para evitar os problemas futuros ou corrige esses problemas quando eles já estão evidentes. Ah, tá. Então pode prevenir, como pode começar o tratamento. Que já está acontecendo ali. Sim. Entendi. Quando você decidiu a osteopatia, você falou que já estava pensando já mexer com crianças, né? Não teve nenhum período que você tratou de adultos? Você chegou a ter essa fase? Qual osteopatia? Primeiro eu só atendi adultos. Ah, tá. Então você chegou a atender adultos. Eu fiquei anos atendendo adultos. Ah, tá. E aí não tinha ninguém na cidade que atendia pediatria. E eu comecei a receber demanda de pacientes. Só que, gente, um bebê não é um adulto pequeno. E eu comecei a ver uma necessidade de eu ter que estudar mais isso porque eu era muito limitada para trabalhar com essas crianças. Mas eu tinha demanda, eu tinha necessidade eu tinha pacientes. E eu falei, não, vou começar a estudar. Aí eu comecei a fazer cursos internacionais de pediatria, busquei os melhores cursos, comecei a atender. E eu comecei a ver que o negócio funcionava e que essas crianças precisavam desse tipo de tratamento. E chegou um ponto que eu falei, gente, a gente não pode ser bom em tudo. Eu acredito que ninguém é bom em tudo. E o adulto, você usa um peso da mão, você usa um tipo de técnica, uma visão para avaliação diferente de um bebê. O adulto chega e fala, estou com dor nas costas. O bebê, ele chega e você tem que descobrir o que acontece com esse bebê. O bebê não fala. Você precisa descobrir. É totalmente diferente, completamente diferente. Então, eu comecei a estudar e comecei a atender os dois públicos. Só que chegou uma hora que eu falei, gente, não dá mais. Eu preciso agora focar em estudar um público só, porque eu não consigo estudar tudo. E a minha mão também, ela não era tão boa, porque é diferente tratar adulto de criança. Então, eu falei, eu preciso refinar minha mão. Aí, eu fiz uma escolha que é muito difícil você escolher, porque primeiro que você vai abrir mão de toda aquela clientela que você já conquistou de anos, porque eu tinha pacientes ali, desde que eu comecei a atuar, que passavam comigo. E segundo, que é um universo novo, para você estudar e para você atuar. Como se estivesse começando do zero, né? Do zero. Que é totalmente diferente, você vai ter que voltar a estudar tudo de novo, né? Atrair os clientes de novo, fazer seu nome de novo, mas eu falei, não, eu preciso fazer essa escolha. E para mim foi muito tranquilo, assim, apesar de ter esse receio, foi muito tranquilo. E até hoje eu não paro de me atualizar, né? Eu brinco que eu faço um curso, saio desse curso, meu marido fala, agora você vai parar um pouco? Eu falo, não, nesse curso eu vi um assunto que eu ainda não sei, agora eu já vou... Então, assim, eu sou apaixonada, assim, pela osteopatia em geral, mas a osteopatia pediátrica ganhou meu coração. E veio consequentemente, não que era algo muito do seu desejo ali, né? Não, veio. Tipo, não, eu quero criança, não. Porque a demanda foi, né, aumentando. Também, dentro da faculdade, eu passei num projeto social da faculdade que atendia bebês a domicílio. Então, eu já tive esse primeiro contato. Aí, quando eu saí da faculdade, eu falei, acho que eu vou fazer alguma coisa na área de neuro para ver com criança. Mas não era algo bem estabelecido. Mas quando eu comecei a osteo aqui, fluiu tão bem que eu fiquei na área de adulto, me encantei, trabalhei e foi. Aí voltei com a questão da criança. Começou a aparecer criança de novo. Falei, bom, trabalhei na faculdade com criança, já tinha aquela vontade. Agora está aparecendo uma demanda, preciso aproveitar. Está me perseguindo. E estando com os pacientes adultos, qual assim foi um caso muito marcante antes de você assumir de fato o nicho com criança? Marcante, eu falo assim, o marcante é sempre aquela questão de você, às vezes, conseguir ajudar uma pessoa que já estava desacreditada, por exemplo. Eu tive um senhor que eu atendi, ele falou, eu passei em 6 médicos, os 6 querem operar minha coluna, só que os 6 me disseram que o risco de dar alguma coisa errada é grande, que não sabem se vai ter resultado. E, assim, ele estava limitado, ele não conseguia levantar e sentar sozinho. Enfim, era um caso bem, assim, crítico, bem agudo, né? E eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer com esse paciente agora, né? E ele falou, eu já passei em fulano. E ele falou, assim, o nome de 3 osteopatas que eu falei, meu Deus, são referências para mim. Se eles não conseguiram ajudar a melhorar e é cirúrgico, o que eu vou fazer com esse paciente? Ver aquela insegurança, né, de quem está iniciando e se comparando com outros profissionais. Eu falei, meu Deus. Eu falei, bom, eu vou fazer o que eu sei, vou fazer o que o corpo dele me mostrar
E a gente não consegue ajudar todo mundo, mas o que eu puder fazer para ajudar, eu vou ajudar. A gente fez uma sessão, 2 sessões, na terceira sessão ele falou, Tati, eu estou muito melhor. Aquilo me deu um gás, eu falei, nossa, agora eu preciso... Vou focar. Aí estudei e fazia, conversava com o professor, enfim, a gente fez um tratamento. Esse paciente não entrou na cirurgia, ele se reabilitou, ele conseguiu ter uma autonomia de vida melhor. E, assim, ele viveu... ele já faleceu hoje, eu tenho contato com a família até hoje, porque a família até hoje, às vezes, me manda alguma coisa de comer, alguma coisa, eles ficaram bem apegados, assim. Em forma de agradecimento? Então, assim, o que me marcou muito com os adultos foi esse caso. Que você tirou a pessoa de uma condição que ela estava desacreditada, desanimada, e eu não acreditava em mim naquela época, e ele me fez acreditar em mim. Um ajudou o outro, Sim. né? Olha só que bacana. Então, isso me marcou muito, assim, até hoje eu tenho contato com a família, e até hoje eu recebo ligações assim, porque a família do fulano falou que é só você que consegue me ajudar, você não atende mesmo? Tati, na pediatria, qual foi o caso, assim, marcante até hoje que você já teve? Bom, o mais marcante foi o do Luigi, que é um bebê que eu atendi. Eu falo o nome dele porque eu já falei várias vezes sobre o caso dele. Foi bem no começo também da minha carreira de osteopatia pediátrica. E chegou um bebê para mim que lá da minha sala eu ouvi o choro. E ele não parou de chorar o tempo todo que ele ficou na recepção. Eu recebi a mãe e a avó com a criança no colo, uma criança que não ganhava peso, que não mamava, e uma mãe desesperada porque a criança dormia 10, 15 minutos e chorava 24 horas por dia e nada fazia parar esse choro. Nada fazia parar esse choro. Essa criança, ela esgoelava. Eu mal conseguia conversar com a família. Quando eu tirei a roupinha e avaliei essa criança, eu via uma criança com a barriga extremamente estufada, com um monte de descompensação no corpo, e só chorava. E eu falava, gente, o que eu vou fazer com essa criança? E eu estava no começo de carreira, não tinha tanta experiência clínica, assim, né? E eu comecei a avaliar essa criança e eu não tinha... Hoje eu tenho várias especialidades. Hoje eu trabalho bastante, por exemplo, boca. Eu tenho um conhecimento mais amplo. Naquela época, não. Eu tinha um conhecimento básico. E eu olhei e eu falei... Aquele feeling falou assim... Tem algo aqui que não está legal. Eu avaliava. E falava, bom, vou fazer o que eu sei. Comecei a tratar essa criança esgoelando. Já fazia uns 15 minutos que eu estava lá avaliando e tentando tratar. Essa criança só chorava. E essa família já tinha tentado de tudo, passado em N pediatras, trocado 1000 vezes de leite, feito tudo. E eu comecei a tratar e focando, falando, não, eu preciso ajudar de alguma forma. Mas insegura, porque eu sentia uma limitação. E aquela criança dormiu no meio da consulta. Ué. A mãe e a avó olhavam para mim. O que aconteceu aqui? E eu fiquei assim, tipo... Vamos ver o que vai ser, né? Assim, aquela receio, assim, tipo assim, dormiu agora, mas não sei se isso vai ser definitivo. Tratei essa criança, expliquei para a família o que eu encontrei e pedi para eles voltarem daqui tanto tempo. Aí, à tarde, a mãe me liga. Viu? É normal? A criança está dormindo. Eu falei, então, mas você trouxe porque ela não dormia. E agora, isso que você queria. Ela está dormindo. Então, mas eu estou preocupada porque ele nunca dormiu assim. Ele já estava com 2 para 3 meses. Ele nunca tinha dormido esse tempo. Deixa, o corpo dele precisa se organizar. E a gente foi trabalhando com esse bebê e, assim, em 2, 3 consultas, ele virou outra criança. Ele tinha uma disfunção importante de musculatura da boca, do pescoço. Então, assim, me marcou muito, porque era uma criança que estava numa condição já de baixo ganho de peso, de dificuldade de se nutrir mesmo. E é uma família que estava 2, 3 meses sem dormir mais de meia hora por dia. Super estressada, esgotada. Exatamente. Então, ele me marcou muito. Hoje eu tenho amizade com a mãe dele. Hoje, brinco, eles me levaram ovo de Páscoa. Agora, na Páscoa, a gente virou amigo, assim. Porque eles ficaram gratos e eu fiquei muito feliz em poder ter ajudado. Óbvio, depois disso apareceram outros casos, enfim. Mas esse me marcou muito. Porque também foi um caso que eu não acreditava tanto e não tinha tanto recurso. E vi que tinha uma possibilidade de ajuda ali. Eu percebi que ambos os casos foi bem no começo que de fato te ajudou também, né? Sim. Você ajudou e também o paciente. Porque eu acho que é natural no começo de uma carreira você não saber até onde você consegue chegar. E você ter a sua limitação ali de não acreditar no seu potencial. Por crenças, por ver histórias de outras pessoas ou por simplesmente achar que você não é tão bom assim, né? Mas eu falo que não é questão de ser bom ou não, é questão de você ter para oferecer aquilo que aquela pessoa que até chegou até você precisa. Sim. E às vezes é você que tem aquilo para oferecer. Não é que você seja melhor que o outro, mas é porque é você que precisa ajudar aquela pessoa. O recurso que aquela pessoa precisa vem de você, não tem jeito. Hoje eu acredito muito nisso. Eu também, que tem certas situações que é com aquela pessoa, é aquela situação, é naquele lugar. Que bacana! E olha só, acho que já dá pra gente ir pro primeiro
quadro, né? Que já vai linkar no assunto aí. Bora? Bora. Roda a vinheta! Tati, esse é o quadro No Direct. Então, temos aí algumas perguntinhas de seguidores, tá? E aí, sinta-se à vontade para responder aí. Tá Bora para a primeira? Em quais casos a osteopatia é recomendada? Bom, pode ser usada para prevenção, como eu disse, né? Por exemplo, um bebê que nasce, ele já pode passar para ver se está tudo bem, se ele teve algum tipo de disfunção intraútero no parto. Se é uma criança mais velha, posso fazer uma avaliação postural, posso ver se está tudo bem. Ou em casos que eu já tenho um sinal, um sintoma, algo identificável. Uma criança está com refluxo, ela está com cólica, com disquesia, tem o intestino preso. Ou eu vejo que o meu filho está pisando torto, que ele tem uma alteração postural. Então, todos esses casos, tanto de sinais quanto de sintomas, são indicativos da osteopatia. Legal. Qual é a próxima? Osteopatia. Eu percebo que você tem um toque diferente de falar osteopatia. Como que você... Osteopatia. Osteopatia. Osteopatia é considerada como uma terapia? Eu tenho essa dúvida. É difícil hoje a gente limitar o que é uma terapia e o que não é uma terapia, né? Eu falo que a osteopatia é uma filosofia de tratamento. Eu considero uma terapia algo mais voltado para o contexto, às vezes, emocional, enfim. Mas ela é uma técnica de reabilitação. Então, não deixa de ser um tipo de terapia. É que depende muito de como hoje as pessoas classificam a terapia. Então, eu chamo de osteopatia, todo mundo pergunta, mas o que é osteopatia? Eu falo, é uma técnica de reabilitação, de tratamento. Que ela pode se enquadrar numa terapia? Pode. Bacana. A osteopatia trata problemas emocionais? Isso aí, já... Não, quem trata problemas emocionais são psicólogos. Alguns osteopatas podem ter conhecimento, por exemplo, eu tenho formação em Nova Medicina Germânica, que é uma linha que entende que algumas doenças podem ter um fundo biológico. Biológico não é emocional, é diferente. Tá? Então, assim, mas a gente não trata isso. A gente consegue, às vezes, identificar que tem um fundo emocional em uma dor, em um problema. Ou, essa criança está com sono muito agitado, mas ela tem uma história gestacional muito difícil. Pode ser que ela tenha absorvido da gestação o contexto emocional que a mãe viveu e até mesmo a relação metabólica que a mãe teve. Porque, por exemplo, uma mãe nervosa que passou por um trauma gestacional, ela vai produzir mais hormônios estressores no corpo dela. Isso passa via placenta e esse bebê recebe esses hormônios. Então, ele tem contato tanto com a emoção da mãe, tanto com a questão hormonal da mãe. Então, ele pode ter manifestações depois decorrentes disso. Mas, quando eu identifico isso, eu costumo encaminhar para micro, ou, em alguns casos, para quando a criança já é maior, já verbaliza, para psicólogos, né? Eu não vejo que o osteopata seja o profissional capacitado para fazer esse tipo de tratamento. Mas eu, pelo menos, acredito muito que sempre tem questões emocionais envolvidas, porque a gente não é feito de músculo, osso, órgãos. Eu acredito que a gente tem toda uma percepção, desde que a gente está dentro do útero, do que acontece ao nosso redor. E isso é inconsciente. Isso vai determinar o meu comportamento, a minha percepção de mundo e também a forma como o meu corpo funciona. Uau! Olha, uma aula. Uma aula aqui, gente, para mim e para você que tá aí assistindo, viu? Tem mais perguntas? Tem? Tati, você mudou muito em relação aos seus atendimentos após a maternidade? Muito. Foi um divisor de águas na minha vida, porque até então eu era a Tati, osteopata, que cuidava de bebês e crianças. Então, eu tinha um olhar para o bebê e para a criança e eu queria resolver aquela condição ali. Hoje, a Tati mãe olha para a mãe da criança. Ela tem uma empatia com o que aquela mãe está passando. Ela entende o papel daquela mãe. Hoje, ela sabe o que é ter um filho. Hoje, ela entende a dor de uma mãe ver um filho com desconforto. Ela entende a dor de uma mãe com sobrecarga. Então, eu falo que hoje eu me tornei muito mais sensível nos meus atendimentos, tanto para olhar para aquele bebê, mas principalmente para acolher aquela família. Porque hoje eu consigo me colocar no lugar delas. E eu sempre falo que toda vez que eu recebo um bebê no meu consultório, uma criança, uma família, eu penso assim, se fosse eu levando o meu filho, como eu gostaria que ele fosse atendido? Como eu gostaria de ser acolhida? Então, eu me coloco no lugar dessas pessoas. Então, hoje eu tento fazer o meu melhor possível e acolher essa mãe, essa criança da melhor forma possível, para que eles recebam o melhor tratamento possível. Porque é isso que eu gostaria que se fosse eu e o meu filho ali naquele ambiente, naquele contexto. Bacana. É isso que eu ia falar. Hoje você consegue se colocar de uma forma melhor no lugar. Muito, muito melhor.
Nossa. Gente, quanto aprendizado. Encerrou? Aí, agora foram as perguntas, eu tenho a minha. Vamos lá. Na hora que você falou da questão terapia e tudo mais, eu particularmente achava que fazia parte, né? O nenê já tem histórico de ansiedade, por exemplo? Uma ansiedade igual de um adulto, assim, de falar, esse bebê tá ansioso? Não, eu sempre falo assim, tem gente que chega pra mim e fala assim, meu bebê é bravo. O bebê tem 4 meses. Eu falo, gente, o bebê não é bravo, ele tá sentindo algo. Ele tá com alguma dor, algum desconforto, alguma tensão. Eu falo que depois dos 9 meses, a gente começa a ver traços de temperamento nessa criança. Ela começa a mostrar vontade própria, ela começa a reagir querendo algo. Antes disso, a gente tem que pensar em quais situações. Dor, desconforto, alguma tensão, alguma coisa que não possibilita esse bebê de se manter equilibrado no ambiente, seja porque ele é muito sensível a estímulo, ou porque ele está com alguma disfunção mesmo, ou pode ter algum contexto emocional, que eu acredito muito, que daí pode ser tanto do ambiente onde ele vive, e pode ser do próprio bebê, porque eu falo que do que eu estudo, do que eu sei, não é a minha opinião pessoal, mas do que eu estudo, desde que está lá dentro do útero, o bebê ele sente o que acontece no entorno dele. Então, ele pode sentir coisas que aconteceram na gestação, mas principalmente coisas do ambiente. Então, por exemplo, é muito comum a mãe vai colocar a criança na escola com 9 meses e me fala, a osteopatia ajuda meu filho porque ele está chorando muito para se adaptar na escola. Eu falo, não, ele está chorando porque ele é um bebê, você provavelmente está inseguro em deixar ele lá, ele está percebendo que você está inseguro em deixá-lo lá. E como que ele vai perceber e assimilar essa sensação de tipo, você vai me deixar aqui, mas você vai voltar a buscar, né? Você vai me deixar aqui porque você vai trabalhar? Vai ser legal aqui para mim? Essas pessoas são de confiança? Ele não tem essa percepção. Então, ele pode manifestar comportamentos instintivos de sobrevivência e também perceptivos desse estresse do ambiente e manifestar um comportamento. Não que ele vai ser ansioso. Esse bebê está ansioso. Não, ele está reagindo com o que está acontecendo no meio. Agora, a partir de uma certa idade, se isso não for tratado, trabalhado, o ambiente ajustado, a gente pode classificar, porque hoje em dia é muita classificação, né? Essa criança como mais ansiosa, até pode chamar de ansiosa, mas eu prefiro olhar para o ambiente. Toda vez que chega uma mãe e fala para mim, eu trouxe ela aqui porque ela é muito ansiosa. Eu falo, e como você e o pai são? Qual que é o ritmo da sua casa? Porque você vê que a mãe está falando rápido, correndo, atrasou 15 minutos para chegar na consulta. Já está precisando no celular, sair tá no celular a trabalhar. consulta inteira. E você está falando com a mãe, ela está respondendo a mensagem. A criança faz 32 atividades no dia. A mãe chega cansada do trabalho, essa criança ela não consegue ter um tempo de qualidade com a família. Enfim, eu acredito que existam casos, que existe um distúrbio mesmo importante, que precisa de medicar. Eu acredito. Mas eu acho que hoje a gente está tendo muitos diagnósticos de hiperatividade, déficit de atenção, um monte de coisa, que se fosse feito um ajuste na alimentação dessas crianças e principalmente no contexto ambiental que elas vivem, a gente teria outra realidade. Uau! Com certeza, porque o ambiente ele pode mudar muita coisa. Tudo. Não adianta você tratar um peixe e colocar ele num aquário sujo. Exato. Você pode melhorar muito, né, a vida da pessoa ou... Eu sempre deixo isso claro na consulta. Você me trouxe um peixe, entre aspas, doente ou precisando de ajuda. Eu vou tratar. Mas esse peixe não pode voltar para o mesmo aquário. Ele precisa para um aquário novo, reformulado, reestruturado, limpo. Porque se eu colocar ele lá, daqui a pouco ele vai estar doente de novo. Ou ele não vai conseguir se equilibrar. Porque é o ambiente onde ele vive. A gente é influenciado pelo nosso meio, não tem jeito. Nossa, já quero essa parte, esse resumo para minha vida. Olha, isso para todo mundo, história de vida aí, só colocar ali no caderninho e praticar, né? Que o ambiente faz total diferença. Total diferença. O peixinho tem que voltar no aquário limpo. Sim. Nossa. E é muito difícil essa parte, porque eu falo assim, você tratar a criança não é a parte difícil. A parte difícil é você conseguir fazer com que os pais entendam essa mudança do meio. E não é jogando culpa nos pais, nada disso, nem crítica. Mas eu entendo que hoje a vida é corrida, eu entendo que hoje, às vezes, a gente precisa priorizar um trabalho, enfim. Mas eu sempre falo, todo mundo fala para mim, mas você não sente falta de voltar a trabalhar o dia inteiro? Eu dava aula, eu viajava o Brasil dando aula. Eu ia para vários estados dando aula, eu abri mão disso para ficar com meu filho. Isso não é frustrante para mim, por quê? Porque quando eu engravidei, para mim foi uma escolha consciente e eu queria ter essa participação. Eu sei que nem todo mundo consegue ter, mas sempre dá para você melhorar. Já que você não consegue estar tão presente, dá para você melhorar.
tá com uma participação mais ativa, estar mais presente de corpo presente. Porque eu falei, presente não é você estar em casa. Presente é você estar ali, dedicando 100% a atenção para o seu filho. Então, eu falo que hoje é muito difícil esse contexto. Porque você vai falar de uma mudança alimentar, nossa, parece que você está criando uma guerra dentro da casa, porque é impossível você tirar um alimento que a criança já come. Começa por aí, mas isso é dos pais, não é da criança. É uma dificuldade dos pais. Segundo, você quer mudar um contexto que vai melhorar a saúde do seu filho, mas isso te tira do seu comodismo. Porque você, coloca o filho lá, um exemplo, tá? Coloco o meu filho lá ou na tela ou em algum lugar e eu tenho tempo para fazer minhas coisas. Tá, mas isso está prejudicando o seu filho. Mas para eu fazer isso, eu preciso tirar coisas minhas. Então, é muito difícil hoje tratar crianças, porque muitas vezes você precisa com que os pais façam coisas que vai tirá-los da zona de conforto e vai exigir mais tempo deles, que eles já não têm, mais dedicação, mas que é o ponto-chave para a criança melhorar. Então, hoje, a minha maior dificuldade é essa. Resumindo, quando você vai tratar a criança, tem que mudar os pais, né? Em alguns casos, você precisa da ajuda dos pais. Ou vamos supor, para uma técnica mecânica, um bebê que está com uma assimetria, um torcicolo, você precisa dos pais mais tempo, posicionando essa criança, fazendo os exercícios, enfim. Mas se é um contexto que você vê que precisa, um exemplo, indicar essa criança para uma mudança alimentar para um nutricionista, ou uma criança que vem com estado de agitação, problema de sono muito grande, que você precisa reduzir uma exposição à tela, ou pedir para os pais estarem mais participativos ali, às vezes é muito difícil. Às vezes você não consegue. Às vezes um exercício que eu passo para a família, muitas vezes, para uma criança maior, que exige com que os pais façam todos os dias, eles não fazem. Meu Deus. Então, esse é um ponto difícil para mim. Já chegou, assim, de algum pai te culpar pelo fato de não ter o resultado? Não, porque eu deixo isso bem claro desde o início. Eu falo, o meu papel é 50%, o papel de vocês é 50%. O meu 50% é tratar a criança e isso eu vou fazer o que eu tenho de ferramentas para ajudar, eu vou dar o meu máximo. E orientar vocês sobre exercícios, estímulos e coisas que vocês precisariam melhorar no ambiente dessa criança para ela se desenvolver melhor. E isso é responsabilidade de vocês. Se vocês não fizerem, a criança ela até vai evoluir, mas ela não vai chegar no resultado que vocês esperam. Então, eu deixo isso bem claro já na primeira consulta. Ai, bacana. E na questão dos pais, em relação... Quando você vê que o cenário não é muito agradável, você auxilia? Olha, você precisa mudar aí. Você fala diretamente assim, manda procurar algum profissional? Como que funciona o lidar com os pais? Eu sempre mostro o quanto essa influência dos pais reflete na criança. E eu falo para os pais, se vocês tiverem dificuldade em entender isso, olhar para isso, procurem um profissional. Porque eu falo assim, hoje, na minha percepção, todo mundo, todos nós deveríamos nos tratar. Concordo super. Tudo. Concordo muito. Todos nós. Porque a gente traz coisas que vêm dos nossos pais, boas e ruins, crenças boas e limitantes, enfim. Mas eu falo que, antes de ter o Lucas, eu falei, eu preciso me preparar para ser mãe. Todo mundo fala, não tem como a gente se preparar para a maternidade. Tem. Se preparar não quer dizer que você vai acertar todas as vezes com seu filho e vai ser uma mãe perfeita. Isso não existe. Não tem pessoa perfeita. Se preparar agora eu vou deixar de ser a Tati individualista e eu vou cuidar de um outro ser e formar e educar um outro ser. Só que eu tenho, dentro da minha formação e do meu desenvolvimento, as minhas questões. Isso é meu. Isso não pode vir para o meu filho. E a gente passa. Não tem jeito. Qualquer reação que você tem é uma reação aprendida. Você trouxe isso de alguma forma. Então, eu fiz muitos tratamentos, muitas terapias. Eu fiz constelação, renascimento, terapia com psicólogo. Eu fiz tudo para eu me conhecer. Para eu olhar para a minha Tati criança, para eu olhar para a minha relação com a minha mãe, com o meu pai. Enfim, aliado a isso, eu estudei sobre educação infantil. Enfim, sou uma mãe perfeita? Longe disso. Erro. Mas eu acredito que isso me fez... ter mais preparo para lidar com uma criança em desenvolvimento e aceitar melhor o meu papel na mudança do meu filho, no desenvolvimento do meu filho. Ele foi planejado? Super planejado. Muito. Você fala, planejado. Não, agora bora ter baby. Muito, por isso que eu falei, estruturei toda a minha carreira, eu me tratei, olhei para mim e uma hora eu falei, bom, acho que agora eu tenho uma estrutura para conseguir deixar de olhar para mim, porque é isso que a gente faz. Não 100%, porque acho que a gente não pode se negligenciar, mas quando você tem um filho, você não se vê mais como aquela prioridade. Você faz coisas para você, mas não tem como. Você vive para o seu filho.
Eu ouço muito isso de mães, assim, agora eu estou numa fase que as amigas estão tendo babies, né? O máximo que eu tenho de criança ali é afilhado. Inclusive, a mãe dele te segue bastante. E elas falam muito isso, que muda completamente, né? Você vai comprar uma coisa pensando no filho, em questão de cuidado é o filho, Você vai planejar uma reunião, alguma coisa, você planeja pensando na dinâmica da sua família, na dinâmica hoje, né? na dinâmica do seu filho. É uma realidade, não tem jeito. Então, eu acho que existe como a gente se preparar, mas isso as pessoas confundem. Isso não quer dizer que você vai ser perfeita e não vai errar. Se preparar é como que eu posso me estruturar como pessoa para eu conseguir receber um ser que vai depender 100% de mim para ser uma pessoa. Que é uma baita responsabilidade. Muito. E você sempre quis ser mãe? Sempre quis ser mãe. Eu falo que eu era aquela menina que brincava de boneca, sabe? Então, assim, acho que eu sempre quis a maternidade, mas chegou um momento da minha vida que hoje eu entendo com outros olhos, porque eu me tratei muito em terapias, que isso não foi meu foco, porque eu estava muito focada na carreira. E eles falam nessas terapias que você está mais masculina quando você está muito focada na carreira, né? Está muito voltado para o exterior. Exato. É que no caso, vulgo eu. Tipo eu no momento. E depois que eu me tratei e estruturei a minha carreira, isso veio de novo. Mas aí veio como um estrondo. Do tipo, agora eu quero ser mãe. Tipo... Agora. É agora. É agora, tem que ser agora. E não foi tão fácil assim, né? Porque eu fui fazer os exames pré-natais e descobri que as minhas trompas estavam fechadas. Aí foi um baque, por exemplo. Tipo, agora que eu ia tentar engravidar... Agora que eu quero, eu não vou conseguir? Não vou conseguir. E aí a gente fez FIV do Lucas. O Lucas foi um bebê muito planejado, porque ele foi de fertilização. Uau, que bacana! E aí, então, foi toda uma estrutura. Já o Davi veio como uma avalanche. Porque eu não podia engravidar, né? Fiz FIV do Lucas. Eu me vi grávida de 2 meses do Davi. Do nada. Não posso engravidar e tal. Daqui a pouco... Mamãe tá grávida. Sim. E ele não foi, então, planejado, Davi? A gente queria para esse ano. A gente já tinha ido atrás das questões da FIV para fazer de novo, porque eu tenho embriões congelados. Então, eu falei, esse ano a gente vai implantar outro para ter outro filho. E quando eu fui ver toda essa questão, eu passando mal. Meu marido falou, vai para um gastro, pelo amor de Deus, que você tá com alguma coisa nesse estômago. E eu passando mal, quando eu me vi, eu já estava grávida de 2 meses. A coisa no estômago. Aquele estômago. Que bacana! E foi um baque, assim? Como que foi a aceitação? Foi uma surpresa. Eu queria muito outro filho já. Isso já estava no nosso planejamento, mas foi uma surpresa, porque... Não podia ter, né? Sim, do nada eu tô grávida. E o seu marido, quando soube? Ele ficou muito feliz, mas como o homem que gere a casa entrou em desespero. A gente tinha acabado de comprar um carro e a gente não tinha feito o planejamento financeiro que a gente fez igual pro Lucas, para eu conseguir parar de trabalhar, ficar 2, 3 meses sem atender pós-parto. Então, assim, como homem, ele impactou nesse aspecto, mas aceitou super porque era uma vontade muito grande também dele. Ai, bacana. E não tinha mais o que fazer, né? Não, tava ali já. É isso. Nossa, que legal. E sobre, né, voltando do profissional, que você falou que viajava dando aula, que bacana. Eu me formei numa escola de osteopatia, que é uma das maiores da América Latina. E, do nada, eu assistia muitas aulas repetidas. Então, eu me formei e continuei indo assistir aulas para aprender mais. Nossa. E um dia, o dono da escola me chamou e falou, você quer dar aula na escola? Eu falei... Não vou te responder agora. Por quê? Porque eu não falava em público. Eu sempre tive um problema em falar em público, desde criança. Gente, ela é tímida, vocês acreditam? Eu não imaginava, né, acompanhando ela nas redes sociais, que ela... Eu nem estava no Instagram nessa época, porque eu não conseguia falar em público. E aí eu falei para ele, depois eu te respondo. Eu saí desesperada da aula, liguei pro meu marido chorando, falando, e agora? É uma oportunidade, assim, única... Mas eu não consigo falar em público. Como que eu vou dar aula para outras pessoas? Ele falou, então você vai atrás para resolver isso. Aí eu fui fazer curso de oratória, fui fazer várias outras coisas. Eu falei, eu vou aceitar. Vamos começar a falar. E vamos ver o que vai dar. E então eu comecei a dar aula. Então ele tem... são várias sedes pelo Brasil todo. Então fui para Cacoal, Rondônia, Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia. Então cada final de semana eu estava num lugar. Que luxo, bem viajada. Nessa época doida, né? Antes do filho que eu te falei, que a gente topa tudo. Aí corri, viajei tudo. Então aí chegou uma hora que eu falei, agora não dá mais. Foi muito difícil, porque eu me apaixonei por dar aula. Que bacana. Era palestra? Como que Não, aula mesmo. Aula mesmo, dentro da sala de isso. Aula. A osteopatia, ela é uma formação. São quase 5 anos de formação. É quase como uma faculdade.
Nossa, eu não sabia. Eu achei que fosse, tipo, um curso de um mês, São 3 meses. 5 anos de formação. Só que as aulas são sempre aos finais de semana, porque as pessoas trabalham, enfim. Então, todo final de semana, eu ia para um lugar diferente. Aí, os alunos se reuniam, a gente passava a parte teórica, a parte prática, os alunos praticavam, enfim. Então, eu ia pingando de estado para estado. Fiquei, acho que 2 anos trabalhando assim, e mais com consultório. Uau. E eu me apaixonei por dar aula, assim. Eu me encontrei ali também. E seu marido te acompanhava quando Não ele tinha ficava? como. Porque ele trabalhava aqui, né? Não tinha como. Eu ia sozinha. Então, eu encarava, assim, 4, 5 voos. Coragem. A coragem. 4, 5 voos sozinha para um estado que eu nunca fui. Pegava Uber e pegava voo aqui e pegava no outro aeroporto lá. Era essa loucura. E como você se sentiu, tipo, saindo totalmente do seu padrão, da sua realidade, né? Aeroporto, viajar, dar aula. Você era a atração ali, no caso, né? Pra quem não acreditava no seu próprio potencial, como que foi? Eu falo que isso foi um divisor de águas nessa questão de acreditar em mim mesmo. Porque eu era aquela pessoa... O meu grau de timidez era um grau assim... Que se eu fosse assistir um curso e vocês todos combinassem de almoçar em algum lugar e não me chamassem, eu não conseguia falar, gente, eu vou também com vocês almoçar, tá? Não, eu ia comer sozinha. Eu não conseguia enturmar. Eu tenho essa dificuldade até hoje. Eu não sou uma pessoa que eu chego no ambiente e eu consigo, tipo, me relacionar com facilidade. Eu sou aquela pessoa que se não tiver alguém que me puxa e eu me sinto à vontade com as pessoas que estão ali, eu sou meio travada. Tanto que tem gente que fala assim, eu já ouvi falar que eu sou metida, que eu sou antipática. Eu ia perguntar isso agora. Certeza que já falaram que você é metida, que você Mas não eu tenho moral. muita dificuldade nessa socialização, isso desde criança, né? Eu tenho trabalhado isso ainda até hoje, eu melhorei muito já hoje, senão nem estaria aqui, mas isso me impactou muito. E esse ponto de ter que sair da aula, então eu tinha que me virar sozinha, me hospedar em hotel sozinha, ir para restaurante, almoçar com os alunos e me relacionar, isso me ajudou demais, assim, isso me fez ver que eu poderia ter mais autonomia e me ajudou nesse desenvolvimento pessoal. Nossa, que bacana. Olha, você aceitou uma baita responsabilidade que também fez com que o seu desenvolvimento melhorasse. Eu falei, só vou. Eu não sei como, mas eu vou. Aceito, bora! Depois eu vejo como eu faço, aceito. 2 anos, assim, nessa loucura. Fiquei. 2 anos. Meu Deus. Aqui por perto você chegou a dar uma Bauru, aula? Jacarezinho, Presidente Prudente, Londrina. Jacarezinho, onde você também estudou, né? Foi, fiz a faculdade lá. Você morou em Jacarezinho e? Bauru, eu fiz meio ano de cursinho lá. De cursinho. Antes da faculdade. Ah, gostou de morar fora? Ah, é bom, né? Eu falo, depois que você mora fora e sai da casa dos pais, é difícil você conseguir voltar. Voltar, né? É difícil sair, mas é difícil voltar depois. Depois que sai... É difícil. Não quer voltar mais, né? Quando eu voltei, eu já voltei e logo casei. E como foi entrar para as redes sociais, né? Você comentou que não estava no Instagram ainda, né? E depois você viu a necessidade de começar a expor mais seu conteúdo. Eu tinha um Instagram pessoal. Coisas Nessa pessoais. época? Coisas pessoais ali, só para os amigos, perfil fechado, enfim. Isso faz quantos anos, mais ou menos? Nossa. Faz mais de 4 anos? Ah, faz. Ah, não tava no boom ainda, né? De Não, Instagram. não. Fazer muito conteúdo. Tava mais na época de Facebook ainda. O Instagram tava começando. O Instagram ainda era uma ferramenta, pelo menos aos meus olhos, mais de exposição pessoal ali. Sim. De postar foto. Teve essas fases, né? O close. Postei foto. No Instagram mais pessoal. Aí eu lembro que eu conversando uma vez com uma pessoa, ela falou assim pra mim: quem não é visto não é lembrado. Essa pessoa é alguém próximo? Foi uma pessoa dentro da área ali, que era uma referência para mim. Mas ela não falou com essa intenção do Instagram. Ela falou com uma intenção de que eu precisava me movimentar de alguma forma, né? E aí começou essa questão do Instagram e eu comecei a ver que era uma necessidade de 2 lados. Primeiro, para você conseguir atrair clientes. Porque começou a ter mais gente atendendo aqui a osteopatia, enfim. Na parte pediátrica? Também. Eu nunca vi. Tem bastante. Eu achei bastante. Você foi a primeira, assim, até que onde eu comecei, você sabe. até onde eu sei, sim. E eu achava que você fosse a única. Não, tem bastante hoje. Eu acho que por ser algo que não é do meu não é do meu cenário ainda. Assim, eu tenho muita curiosidade. Passei a ter até mais depois que eu tive o meu afilhado, né? Passei a ser madrinha. Mas quando é mãe, eu acho que ainda muda, né? Muda tudo. Então, tipo, não faz tanto parte do meu cenário, mas que eu tenho muita curiosidade. Hoje em dia tem mais. Então, eu percebi essa necessidade, mas principalmente porque a minha intenção na rede social, hoje, eu vejo como um propósito aliado ao meu trabalho. Por quê? Porque dentro do consultório eu consigo atender X número de pessoas só.
não consigo, na minha semana, ajudar mais pessoas do que aquele tanto. E eu vi nas redes sociais uma forma de ajudar outras pessoas. Tanto pessoas que não têm condições de vir para o consultório e pessoas de longe. Por exemplo, eu já fiz orientação para famílias em estados que não têm osteopata e fisioterapeuta. Tipo, e a gente, qual estado? Tipo Teresina, uns lugares assim, com mais escassez de profissional. E a criança com torcicolo, com uma plagiocefalia. E, para a mãe conseguir um atendimento, ela tinha que viajar 300, 400 quilômetros. Eles não tinham condições. Então, eu vi na rede social uma forma de, por exemplo, com essa mãe, orientar como posicionar esse bebê, que exercício fazer, como agir com esse bebê em casa, como estimular esse bebê melhorar. Então, eu vi uma forma de ampliar minha forma de tratamento, mas principalmente de ajuda para essas famílias. Então, hoje eu uso a rede social para falar do meu trabalho, para ajudar outras mães, para orientar, para ligar um alerta para as mães observarem uma necessidade de buscar ajuda para o bebê e também mostrando um pouco da minha maternidade, da minha vida, sua realidade, para criar essa empatia com as mães. Bacana. Então você atende a domicílio, no escritório, no consultório e teleconsulta. E na teleconsulta ali. Sim. E é o mesmo efeito, a teleconsulta não é? Não é. Quantas porcentagens, mais ou menos? Assim, a teleconsulta você é limitado, porque você não está avaliando o bebê, palpando e tratando esse bebê. A teleconsulta você consegue orientar a família. Então, assim, eu oriento assim, Luana, seu bebê vai precisar passar por um profissional mesmo, não tem como. Então, vale a pena viajar, porque essa condição precisa de tratamento. Então, você já sabe que tem que buscar. Mas, em alguns casos, a teleconsulta ela vai trazer orientações suficientes para resolver o problema. Mas, assim, não é a mesma coisa. Eu oriento teleconsulta para quem realmente não tem condições de levar no presencial. E como veio o seu desenvolvimento dentro do Instagram, né, nas suas redes sociais? Você esperava que você ia ter um público grande, assim, porque hoje você, né, é um público... Estamos crescendo. Sim, hoje você está com 17 mil pessoas te acompanhando ali, né? Sim. É isso mesmo, né? Uhum. Eu entrei para ver. Você imaginava que você ia crescer bastante assim, ia ter várias pessoas te assistindo todos os dias? Não, eu tinha até um bloqueio em relação a isso, porque eu tinha essa dificuldade de me expor, enfim. Você tinha algum preconceito com a internet ali ou não? Eu tinha. Bem comum. Eu tinha, mas um preconceito assim, das pessoas me julgarem em estar expondo o meu trabalho. Como elas iam interpretar essa exposição, né? Hoje eu não tenho mais, tanto que esses dias alguém me falou assim pra mim, não sei o que, de blogueira. Eu falei, gente, eu me considero hoje uma blogueira, porque é uma profissão. Exato, você é influenciador do seu negócio. É uma profissão, e qual é o problema? Existe um preconceito em relação a isso. E na área da saúde é pior. Pior. Na área da saúde, se você está em evidência na rede social, parece que você não é um profissional da área da saúde. E parece que você está ali, é muito difícil. Mas hoje, tá ali brincando, né? Eu levo isso com muita leveza hoje. Então, assim, eu tive ajuda. No começo eu fiz mentoria para entender um pouco mais de como me posicionar, enfim, como criar algo, porque eu não sabia fazer nada. Isso que eu ia perguntar agora, porque muitas vezes quando você não tem o feeling, não trabalha no meio disso, você vai, vou começar, tá, mas pronto, fica perdida, né? Então você fez a mentoria. Fiz mentoria para entender um pouco de como posicionar, como fazer. Hoje eu já tenho um pouco das manhas de que tipo de conteúdo ele impulsiona mais, né? Que tipo de conteúdo as famílias gostam mais de ver. Então a gente já tem as estratégias ali, mas hoje eu falo que hoje a rede social é essencial. Ela é essencial tanto para você captar clientes, porque isso é um objetivo também, não tem como falar que não é. Mas principalmente para você mostrar que você é referência na área que você trabalha, mostrar o seu conhecimento ali. Porque se você não estiver ali, as pessoas não te conhecem, né? O boca a boca aqui funciona porque é uma cidade pequena. Mas eu não atendo pessoas só daqui, eu atendo pessoas hoje de várias cidades ao redor. E elas só me conhecem por conta da rede social. Eu tenho recebido pacientes indicados de pediatras de Botucatu, de Avaré, de Bauru, do Paraná, de Santo Antônio da Platina. Então, o pediatra me viu no Instagram, gostou do meu conteúdo, do meu posicionamento, entrou em contato comigo, me mandou paciente. Hoje a gente tem ali um triângulo de profissionais ali. Hoje ele me encaminha, eu encaminho para ele. Então, é uma ferramenta poderosíssima. Nossa, além de ampliar tanto de network, né? Pessoas que você conhece e ao mesmo tempo pode ajudar, né? Muito. Então, hoje para você é tranquilo? Muito tranquilo. Você está presente no Instagram só? Só. Não consegui. Eu até tentei ficar em outras plataformas, mas é o que eu falo. Eu não conseguia gerenciar com qualidade. Então, eu falo que eu tive que fazer algumas escolhas. E eu percebia que o que mais me dava um retorno era o Instagram. Então, eu falei, eu vou focar em uma plataforma só, porque é melhor fazer uma bem feita do que fazer
várias de meia boca, porque eu sei que dava para você impulsionar em várias, mas assim, tem coisa que você precisa selecionar, isso eu vou pôr aqui, mas não Nem cabe nesse sempre público ali. Nem sempre vai ser a mesma entrega, né? Legal. Hoje você consegue lembrar de algum conteúdo que fala, nossa, esse entrego muito e as pessoas gostam muito no meu perfil do Instagram? Esses dias eu fiz uma técnica de massagens para cólica, gases e disquesia, peguei uma boneca, filmei como as famílias poderiam ajudar os bebês em casa. Esse vídeo tem, acho que 500, 600 mil visualizações. Foi o que mais impulsionou, assim. E várias famílias dando feedback. Nossa, obrigada, eu estava com meu bebê sofrendo, eu fiz a sequência que você ensinou, meu bebê fez cocô na hora, melhorou a dorzinha. Nossa, obrigada pelo conteúdo. Então, esse foi algo que, assim, até hoje as pessoas... Faz tempo já que eu postei, as pessoas até hoje... Mas tá viralizando sim, ainda. ainda tá... Tati, que bacana. É bem legal. Então, você oficialmente vê a importância da internet ali, né? Das redes sociais, no seu trabalho. Sim. Nossa, que bacana ouvir isso de você. Porque quando você fala trabalhar com a internet, a pessoa acha que é só a blogueira que faz só stories ali ou relacionada à roupa. E não é isso. É para todos os profissionais, né? Sim, é uma ferramenta de trabalho, como qualquer outra. Exato. Você vai ampliar ainda mais o seu negócio, né? O seu conhecimento ali. Olha, aproveitando o gancho, né, da internet, temos mais um quadro e eu acho que seria bacana a gente fazer já. Bora? Roda a vinheta! No offline. Será que você vai gostar? Meu Deus. Tati, esse quadro nada mais é que isso e aquilo. Você vai ter duas opções, você pode escolher só uma. Tá bom? Vamos lá. Bem rapidinho assim. Perder o sono ou pular uma refeição? Pular uma refeição. O sono é muito importante, né? Muito. Eu já vi isso no seu Instagram. Razão ou emoção? Nossa, difícil. A Tati é mais razão ou emoção? Hoje? Mais razão. Consegue? Hoje eu sou mais razão. Já foi emoção. Muito. Eu acho que a emoção é importante, mas hoje eu prefiro pensar e pesar os dois lados. Analisar, né? Atividade física ou boa alimentação? Os dois são importantes, mas hoje eu prezo bastante pela atividade física. Eu também. Parto normal ou cesárea? Esse é um ponto-chave em mim. Eu sou muito a favor do parto normal, não consegui do Lucas, mas em situações que necessitem a cesárea, então é difícil. Eu escolho parto normal. Normal? Instagram ou TikTok? Instagram. Já temos a resposta aí. Ler ou escrever? Escrever. Ser boa com adultos ou ser boa com crianças? Ser boa com crianças. Se bem que você tem que ter os dois ali. Tem que ter os dois. Mas criança, né? Prevenir ou aguardar a chegada? Prevenir. Osteopatia... Deixa eu pegar mais perto sem o óculos, né? Osteopatia durante a amamentação ou depois da amamentação? Durante. Durante? Que já vai ajudar bastante? Muito, até antes, se possível. Na barriga. Atendimento a domicílio ou escritório? Prefiro consultório. Eu não sei porque eu tô invocada com escritório. Você percebeu? Não tem Eu falei umas 3 vezes. É só nomenclatura, tá tudo certo. No consultório? Mas você atende ainda? Atendo, mas eu falo que dentro do consultório eu tô num ambiente mais neutro, eu tô no meu espaço, eu tenho mais estrutura, me posiciono melhor, mas quando precisa, a gente vai a domicílio. Essas foram as perguntas. Arrasou, hein? Foi rápida, gostei. Eu vi esses dias, eu até coloquei essa pergunta porque eu vi você indo atender a domicílio. Sim, ontem mesmo eu fui atender um recém-nascido. E assim, pessoal, como que funciona a domicílio? É direto no quarto do bebê? Aonde a família achar melhor. Então, às vezes no quarto dos pais, no quarto do bebê. Mas como eu disse, eu prefiro no consultório porque é um ambiente neutro. É neutro, assim, não está dentro do contexto da família ali, né? Porque às vezes tem muita gente na casa, tem um cachorro, tem... A avó tá lá, nada contra, mas eu gosto que o ambiente, quando a gente vai tratar, seja um ambiente calmo, tranquilo para o bebê, porque isso me ajuda nas técnicas. Além disso, eu tenho mais recursos, né? Eu tenho uma maca que eleva e abaixa, eu posso controlar a luz do meu ambiente, eu tenho um cheiro específico que eu coloco na minha sala para atender, eu tenho um som específico que eu coloco na sala para atender. Então, eu prefiro o consultório, mas, quando precisa, eu atendo o domicílio. Que bacana. Você já postou
não sei se os pais autorizam, você tem costume de postar resultados, falar sobre... Eu coloco, não é... específico? Eu não faço com tanta frequência, mas mais por uma negligência mesmo, porque não dá tempo. A hora que você vê, a consulta acabou. Eu estou tão focada ali tratando, mas eu tenho alguns pais que registram, e esses pais me mandam depois, e aí eu falo, pode postar? Não, pode postar. Mas assim, eu lembrar de eu falar, eu vou registrar, eu sempre me programo e nunca consigo. Nas redes sociais, você trabalha sozinho ou tem alguém que te ajuda? Não, então esse é um ponto, né? Eu ainda tô bem no amador, porque assim, eu já tentei, mas eu não consigo conciliar, assim, sabe? Como a minha agenda tá super corrida, eu não consigo, eu vou produzir 10 conteúdos e vou chamar uma pessoa para gravar para mim, já vou gravar os 10 e deixar para eu soltar. Eu não consigo ter esse tempo, essa programação hoje. Então, às vezes eu tô assim, atendi um bebê hoje, aconteceu isso, puxa, esse é um assunto, vou gravar um vídeo hoje sobre isso. Aí eu vou lá e gravo. Mas eu pretendo, depois que o Davi nascer e der uma desafogada, a deixar isso um pouquinho mais profissional a partir de agora. Nossa, eu acho seu perfil profissional. É? Sim. Então tô indo bem até. Eu até achei que tinha alguém que te ajudasse. Não, tudo sozinha. Nossa, e eu percebi que você dá uma atenção ali nos conteúdos, na entrega. Tem que personalizado também. A gente tenta. É amador ainda. Você fez mais cursos ou só foi esse mesmo, a mentoria? Fiz a mentoria e eu sou fuçada, né? Aí eu vou pesquisando, vou lendo, vou vendo vídeo de como fazer, como editar. Vou tentando. E você já tem planos, assim, para esse ano? Muitos. Em relação ao profissional? Assim? Muitos. Tem algum, assim, que você pode expor? Tem. Estou escrevendo um curso. Eu e mais uma fisioterapeuta. A gente está criando um curso. Legal. Vai ser curso online, infoproduto? Como que vai ser? É online e híbrido. A gente vai vender tanto o 100% online quanto o online com uma prática para quem quiser os dois. Para fisioterapeutas, para eles terem mais ferramentas para trabalhar com as crianças. Eu defendo o meu DO semana que vem, que é a titulação máxima de osteopata, que é aquilo que você é reconhecido no mundo inteiro como o profissional que já está na última formação ali. Nível hard. Tô suando, tô acordando 4 da manhã todo dia para estudar. Todos os dias? Todos os dias. É o único horário que eu consigo, né? Porque depois 6 horas a criança acorda, aí a mãe não consegue mais. Aí, mãe, você que fala que não tem tempo para estudar, mamães, olha esta história, 4 da manhã. 4 da manhã. Das 4 às 6 eu vou para academia. E eu defendo semana que vem. Então, eu estou, assim, num pique, e isso é muito importante para mim, porque eu falo assim, é uma forma de ser reconhecida pela profissão, não é nem pelas pessoas. A profissão me reconhecer como uma osteopata mesmo, porque eu ainda não sou osteopata, eu trabalho com osteopatia. Você só é osteopata quando você tira o título de DO. E esse título é reconhecido no mundo todo. Então, se eu quiser morar fora do país, eu consigo trabalhar fora do país agora. Mulher, eu não sabia disso. Então, eu estou nessa luta aí. E eu tenho planos para depois que eu conseguir voltar, porque eu pretendo ficar com o Davi também meio período, até os 2, 3 anos. E depois disso, eu vou reestruturar toda a minha sala para fazer um atendimento diferenciado. Estruturar, assim, a parte física mesmo. Então, tem bastante projetos aí. A serem andadas, tomando forma. Eu acho que a gente tem que ter, né? Não tem como você parar. Tem que se atualizando e melhorando, né? E você pensa um dia em voltar a dar aula, palestrar, algo assim? Da forma como eu fazia para a escola, não. Porque é cansativo, você acaba delegando muito a família. Eu perdi aniversário do meu irmão, eu perdi festas de família, perdi datas importantes, porque eu tinha um compromisso e eu tinha que assumir esse compromisso. Então, hoje eu me vejo fazendo algo meu, um curso meu, alguma coisa meu que eu consigo gerenciar o meu tempo. Aí sim, mas sair, viajar, assim... Que bacana. Então, o curso já tá, assim, 50% ou ainda não? Tá uns 40% já. Nossa, já tem a forma, então, né? Já tem forma, já tem boa parte ali. Ai, que bacana. E você acha que esse ano ainda já sai? Não. Tem que ser um negócio bem feito. Eu falo assim, eu sou aquela assim, Você é bem detalhista? Muito. Eu achei que era só impressão. Eu sou aquela que fala assim, se não for para eu fazer bem feito, eu não faço. Então, deixa eu fazer bem feito. Então, estou estruturando, estou lendo 1000 artigos científicos, embasando muito. Porque eu falo, hoje em dia você não pode passar a sua experiência. A sua experiência é a sua experiência. Ela é importante? Ela é. Mas você tem que embasar. Isso funciona? A ciência fala que funciona? Tá? Você tem comprovações que isso funciona? Então, eu estou estudando, lendo artigos. Aí, a gente vai gravar as técnicas depois todas num contexto mais profissional. Então, assim, estou fazendo com calma. É um projeto que já saiu do papel, mas eu não coloquei um prazo para ele terminar. Ele vai terminar quando ele estiver do jeito que eu acho que ele tem que estar.
Tipo, agora sim, agora está pronto, agora podemos lançar. Isso. Olha, parabéns. Obrigada. E a questão do curso, tem mais alguma coisa assim que você acha que é isso mesmo? Para falar do curso? Porque assim, ó, o curso que você está fazendo, ele é para o profissional da fisioterapia, né? Ele não é para ajudar as famílias. Não é para família, não, né? Mas eu tenho projetos para fazer, não cursos, mas alguns blocos assim de conteúdo mais completo para direcionar para as mães, para as famílias. Mas isso eu ainda não tirei do papel. Isso ainda é uma coisa que muita gente já faz e eu acho que é uma ferramenta que ajuda. Mas ela não está no meu foco principal agora. Entendi. Você pensa em algum momento deixar os atendimentos presenciais para ficar só com o curso? Não. Não abriria mão? Não. Eu gosto do consultório, eu gosto da clínica. Seu negócio é ali, né? O presencial, ter contato. Eu gosto do contato. Ai, bacana. E quem que te incentivou, veio de vocês, de criar um curso? Ter algo online ali? Eu já tinha um curso, né? Só que para adultos. Eu desfiz a parceria com a pessoa que eu dava o curso agora esse ano. Ah, tá. Então, eu já tinha. É uma forma boa da gente ajudar outros alunos, passar o conhecimento e de ter uma renda financeira extra. Então, por exemplo, eu que já não trabalho mais o dia todo para poder ficar com meu filho, o curso ele me traz uma renda extra que me possibilita ter mais tempo para estar com a minha família. Sim. Você vai ficar livre. A gente grava e vende o curso, né? Exato. Você vai ter uma atenção maior no curso em determinado período e depois vai ficar mais tranquila. Exato. Então, eu vejo ele como uma oportunidade hoje também, além de tudo, de ter uma renda extra. Eu gosto muito da internet por conta disso. É essa palavra que você falou, a oportunidade que traz para as nossas vidas, no profissional, né? Que você consegue conciliar muita coisa, conciliar muita coisa, exato, eu adoro isso. E que bacana que você está aproveitando isso no seu meio também, né? No seu nicho aí. Muito feliz por você. Obrigada. Tem algum recado, assim, que você queira dar para estudante de fisioterapia ou alguém que tem interesse na área de osteopatia, algo que esteja aí no seu coração que você queira? Vou falar uma coisa que eu sempre ouvi dos meus pais. Estude. Não para ser melhor que ninguém, mas para você ser um pouco melhor do que você era ontem, hoje. Vai ter profissionais saturados em todas as áreas, em todos os lugares. Não faça a mesma coisa que todo mundo faz. Procure um diferencial. Faça algo diferente, entregue algo diferente. Se você estudar, se você se dedicar e amar o que você faz, não tem como dar errado. Não tem jeito de dar errado. Não tem como você se desviar desse caminho. Então, eu sempre ouvi isso dos meus pais. Meu pai sempre falava para mim, principalmente meu pai. Eu sempre falava, pai, mas tem tanto fisioterapeuta aqui, será que vai dar certo? Acho que eu preciso morar fora. Ele fala assim, tem vários, mas ninguém vai fazer o que você faz, do jeito que você faz. Ninguém consegue oferecer o que você tem para oferecer. Então, vai lá e dá o seu melhor, que as pessoas que precisam de você e que podem se beneficiar com o que você tem para oferecer, elas vão chegar até você. Quando a gente começou também pensando no Close, né, o podcast, a intenção era essa, sabe? Trazer pessoas que têm um diferencial, que queira transmitir algo diferente, ajudar de alguma forma, sabe? E que bom que você falou isso, né? Sem saber. Fico feliz, sem saber. Já falou. Que bacana. E tem uma outra coisa, que era até para ter te falado no começo, acaba passando batido, a gente ficou empolgada, né? A nossa primeira convidada deixou uma pergunta para você. E você também vai pensando aí que você vai deixar uma pergunta para o nosso próximo convidado ou convidada, tá? Tá. E é quase nisso, assim. Ela quer saber qual é o seu propósito de vida. Então, acho que se encaixa aí, né? Aproveitando o gancho. O meu propósito de vida hoje é ajudar as pessoas de alguma forma. Então, eu ajudo no consultório, as famílias, reabilitando os bebês, orientando as famílias. Eu ajudo nas redes sociais, levando informações. Eu ajudo as mães que... Muitas mães falam assim para mim, eu não estava indo na academia, mas eu tô vendo você grávida, com essa barriga, acordando às 4 da manhã para estudar, indo treinar às 6 horas, trabalhando até meio-dia no consultório, ficando com seu filho sozinho o dia inteiro em casa, limpando a casa, fazendo comida, estudando. Eu tenho que tirar vergonha na minha cara, eu tô indo. Motivar de alguma forma. Motivando, né? Não é comparar, legal. Cada um tem a sua realidade, cada um tem as suas limitações, cada um tem o seu contexto, né? Mas muitas mães, elas vêm falar para mim, Tati, depois que eu comecei a ver a sua rotina, eu parei de dar desculpas. Minha rotina não é perfeita, eu não dou conta de tudo, nada disso, mas eu tento, de todas as formas, fazer o que eu preciso fazer, né? Sem ficar dando desculpa, sem ficar lamentando. Eu sou daquela assim, eu tenho que fazer. Ah, mas eu queria dormir. Lógico que eu queria dormir. Eu não queria acordar 4 horas da manhã para estudar. Mas eu preciso estudar. Eu tenho outro horário? Não. Eu preciso fazer? Preciso. Então eu vou acordar. Eu sou assim.
Decidida. Isso eu sou, muito. Isso é bom. E você também posta essa parte do estudar? Posto. Eu tento mostrar toda essa parte, do consultório, o acordar cedo para estudar, algumas coisas com o Lucas. É óbvio, eu não exponho tanto ele, mas eu tento ao máximo possível expor alguma coisa. Então, por exemplo, às vezes eu exponho ele lendo livro, montando quebra-cabeça. A gente não usa tela em casa, quase nada. Mas não é uma crítica para quem usa. Jamais. É que é o não é um cenário julgamento. De vocês, né? Eu acho que cada um tem sua realidade, uma hora ou outra ele vai acabar assistindo mesmo, mas eu tento de alguma forma mostrar para os pais que é possível. É possível também você dar outras atividades, é possível você viver de uma outra forma, mas sem criticar aquilo. A minha escolha não é essa, tá ótimo, tá tudo bem. A minha é essa. Se servir para você, perfeito. Se não servir, tá tudo bem com a sua escolha. Então, a minha intenção na rede social jamais é comparar, criticar ou tentar mostrar que a minha rotina é melhor que a sua ou que eu faço mais coisas que você. Não é isso. A minha intenção é tentar mostrar que é possível fazer dessa forma. E se isso, de alguma forma, te liga um alerta para que você tente fazer também e talvez dê certo para você, perfeito. Ótimo, né? Ótimo. Nossa, que bacana. Quando você falou da tela, quando vocês estão assistindo, você e seu marido, por exemplo, você deixa o Lucas ficar junto? A gente não assiste. Não, nada? Só quando ele dorme. Ah, tá. Porque no seu hobby é assistir série, né? Sim, quando ele dorme. Que eu perguntei. O Lucas, eu sou muito chata, eu sou rotineira. Certo. Não então, enjoa fácil? Não, porque a rotina não é sobre fazer coisas fixas em horários fixos todos os dias. Rotina é sobre você ter uma previsibilidade de como você vai organizar a sua vida, seu dia. Então, o Lucas, desde pequeno, eu sempre organizei como ia ser o soninho dele, as refeições, enfim. Isso automaticamente criou nele uma previsibilidade de tipo, eu sei que horas ele dorme. 8, 8h30 ele está dormindo. Ele não me dá trabalho para dormir. Então, é o horário dele. Vai assistir, se você quiser assistir. Eu já sei que esse horário é o horário meu e do meu marido. Ou eu estudo, ou a gente vai lá, come alguma coisa, conversa, assiste uma série. É o nosso tempo ali. Então, a rotina, ela me traz essa possibilidade. Eu falo muito disso no meu Instagram para as mães. Ela me dá a possibilidade de eu conseguir sair fazer uma unha, de eu conseguir estudar, de eu conseguir assistir uma série, ter os meus momentos. Porque eu já criei ali uma condição dentro da minha casa que eu sei como as coisas funcionam. Vivendo e aprendendo. Amando essa aula aqui com Tati Menegada. Nossa, bacana. Então, é mais à noite que vocês têm a tela? Só à noite. Vocês dois. Durante o dia, o tempo que ele está acordado, ou a gente está fazendo alguma coisa em casa ali, ou a gente está junto com ele. A gente brinca de carrinho, a gente senta para conversar, a gente monta quebra-cabeça. Então, o tempo que ele está acordado, quando estamos nós três em casa, por exemplo, um final de semana, que é quando acontece, a gente está se comunicando, se socializando ali. Aí ele dormiu, a gente faz o que a gente gosta. Meu marido gosta de jogar videogame, então ele joga. Aí eu vou ler alguma coisa. Mas, assim, a gente preza por momentos juntos ali. E seu marido super acatou essa rotina de menos tela? Ele tem essa pegada de hábitos diferentes como você? Ou você teve que adaptar também com ele? Eu acho que ele foi se enquadrando, porque eu vou estudando, eu vou comentando com ele, e ele lê muito também. E desde que a gente decidiu que a gente iria formar uma família, ele começou a ler os livros que eu estava lendo. Então, ele leu livros sobre criação de filhos, sobre desenvolvimento. Porque eu acho que não tem como cada um educar do seu jeito, né? A criança ela precisa de uma referência sólida. Então, os pais precisam falar a mesma língua. Não que eles vão concordar em tudo, mas eles precisam seguir a mesma linha, senão a criança ela fica perdida, ela sabe o ponto fraco, da onde ela tem que ir. Então, ele, graças a Deus, a gente consegue conciliar muito bem as duas opiniões e criar ali um consenso que fique bom para os dois. Que bacana. Ele trabalha fora também? Ele trabalha fora. É o dia todo? O dia todo. Ele chega às 5 horas da tarde. Então, à tarde, eu fico sozinha com o Lucas durante a tarde. Arrasou. E falando no Lucas, ele vai aparecer. Além dessa foto linda, né? Tem uma outra no próximo quadro. Bora! Cadê a vinheta? No Clique. Bom, Tati, aqui temos o quadro No Clique, que é uma foto, né, que nós pedimos já para você aí, algumas opções, no qual tem alguma história, assim, bacana por trás, emocionante, engraçada, ou uma gafe, assim, ou algo bem trágico, ou algo muito importante, e no seu caso é bem importante, né?
Cadê a foto? O Olha dia aí, do nascimento do Lucas. O Lucas! É impressão ou ele nasceu gordinho? Nasceu com mais de 4 quilos. Meu Deus do céu. Será que o Davi também? Então, olha o tamanho da minha barriga, né? Eu Tá acho preparada? Que sim. Fala um pouquinho dessa foto pra gente. Eu falo que acho que não existe um momento, até me emocionei agora. Eu já tinha vendo. visto essa foto antes, mas agora aqui dentro do contexto vira outra coisa, né? Para se dar uma também. Eu falo que eu acho que não existe um momento mais emocionante para uma mulher que é o nascimento de um filho. Não existe. Sim, pelo menos para mim, eu já ouvi isso de várias outras mulheres, né? Então, o Lucas foi muito planejado, eu quis muito ser mãe, eu me estruturei muito para isso. Fique à vontade, tá? Então, essa foto marca uma outra parte da minha vida. É onde a Tati deixou de ser só a Tati profissional, esposa, e a Tati individualista, para ser a Tati que agora tinha uma responsabilidade para a vida toda, né? Um amor para a vida toda. E ele foi cesárea, né? Ele precisou ir para cesárea. Eu até tentei o parto normal, mas não deu certo. Eu já estava de quase 42 semanas. E o Lucas virou pro lado errado na hora de nascer. A gente foi para uma cesárea de emergência. Eu queria muito um parto normal, foi muito difícil para eu digerir isso. Mas depois que eu entendi que era a forma mais segura para ele nascer e para eu ficar bem pós-parto, hoje isso é tranquilo para mim. Mas esse foi o nascimento do Lucas, 1h da manhã. 1h da manhã. E qual, tipo, na hora que você viu, o Lucas veio, né? Qual foi a sensação, assim? É muito difícil, porque na cesárea eu tava com muita dor já. Eu fiquei 7 horas em trabalho de parto, então eu tava transtornada de dor. Tinha acabado de tomar uma anestesia, mas eu lembro exatamente do primeiro momento que eu escutei o choro dele e que eu senti ele chegando perto do meu corpo, assim. O cheiro é um cheiro de filho. Não sei te dizer, é algo único, assim. Então, isso ficou muito marcante, assim, pra mim. E assim que colocaram ele perto do meu corpo, ele parou de chorar, ele passava a mão no meu rosto. E ali a gente ficou por 2 horas com esse contato, sem sair de contato um com o outro. Eu consegui esse pele a pele que eu tanto queria. Uau! Então, essa foto, ela representa bastante pra mim. Te representa Veio muito, um choro, né? Não tem jeito, né, de não e aí vir. você chorando. Você tava super bonita também, né? Olha, gente. E seu marido tava junto? Foi em pandemia, né? Então, meu marido, ele ficou assistindo o parto de fora. Ele não pôde estar dentro da sala, como habitualmente é feito, né? Então, ele não estava ali do meu lado nesse momento. Mas se pudesse, ele iria? Iria, com certeza. No quarto, o tempo que eu fiquei em trabalho de parto, ele ficou o tempo todo comigo. Mas ele não conseguiu estar nesse momento. E quem que fez essa foto? Foi uma das enfermeiras. Uma das enfermeiras. E eles perguntaram se podia? Como que funcionou? Perguntaram, eu pedi para colocar uma música específica quando ele fosse nascer ali. Qual música era? Nossa, eu não lembro o nome da música. Mas era que estilo? É uma música que eu ouvi a gestação inteira, que fala sobre... ela fala, bem-vindo, meu novo ser, repleto de... Algo mais calmo. É uma música que fala sobre a chegada de um filho mesmo. Ai, que bacana. E aí fez a foto, a música tocou inteira, tudo? Eu lembro de ouvir uma parte, né? Porque ali a gente não consegue processar muita coisa. Mas eu lembro que tinha música e eu pedi para que fosse fotografado, porque eu queria ter esse registro, né? Então, tiraram fotos do todo o processo do parto. Se eu tenho foto dele saindo da barriga, do médico mostrando ele pro pai. Então, a gente conseguiu registrar tudo. Que bacana, bem emocionante. Você pretende fazer a mesma coisa com o Davi? Pretendo. E seu marido vai agora participar? Vai. Eu vou tentar o normal de novo, né? Meu marido já não queria, porque ele ficou muito impotente de me ver com tanta dor ali. Mas eu falei que é o que eu gostaria, é óbvio, dentro de um limite seguro. Se não der, a gente vai pra cesárea de novo. Nossa. E você tá se preparando já também pra normal? Sim, o preparo é mais aqui, né? Eu pensei que tinha algo físico. Fiz tudo físico pro Lucas e nada surtiu efeito. Tudo que você lê na literatura que ajuda um bebê a vir ao mundo de parto normal, eu fiz. O Lucas estava de quase 42 semanas e não tinha nenhum sinal que ele ia nascer, com mais de 4 quilos. Não era pra ser mesmo. Não era pra ser. Hoje eu entendo, mas foi difícil pra eu digerir isso, porque eu queria muito normal. Então, foi muito difícil para eu digerir. Depois, eu tive que entender todo o contexto de segurança, enfim, de bem-estar para ele e para mim, para que hoje isso seja algo leve para eu entender. Bacana. Então, essa é a foto que te representa, né? Linda, sim. Inclusive. Arrasou. Olha, o nosso terceiro quadro, então. Fechando aí com o Lucas. Lindíssimo. Quem sabe numa próxima você já não volta com a do Davi também, né? E agora, Tati, a pergunta para o nosso próximo convidado ou convidada. Pode pensar, fique à vontade aí. Sem saber quem é o convidado ou convidada? Meu Deus! A Micaela Bergamini, né, que foi a primeira entrevistada, a gente teve o bate-papo com ela, ela também não sabia que era você.
Ela só mandou. Nossa. Ela mandou uma pergunta meio que geral, assim. Meu Deus, vocês me pegaram de saia curta agora. Porque sem saber quem que é, como que você vai perguntar? Vai ter que ser uma pergunta meio que dê para homem e para mulher, né? Eu acho que isso é muito amplo hoje e muito varia muito. Eu queria que essa pessoa definisse para mim o que para ela é felicidade. Uau! O que é felicidade para a pessoa, para o convidado? Na visão dela, para ela, o que é felicidade para ela, o que faz ela feliz, qual é a visão dela sobre felicidade? Porque eu acho que hoje isso é muito pessoal ali, né? Demais. O que é para você felicidade? Hoje, felicidade para mim é estar com a minha família e todo mundo ter saúde. Isso é nítido. Eu imaginei que você ia falar. Família, é muito nítido. Para mim, hoje é nítido. Você trabalha em cima disso e você mostra muito isso, né? Tanto em redes sociais, pessoalmente. Eu não te conhecia ainda pessoalmente, né? Ao ponto de ficar conversando, mas é muito nítido isso. Para mim, hoje é isso. Ai, que bom. Que bom saber que tem pessoas assim como você, sabe? Positiva, que busca coisas boas, tenta ajudar de alguma forma, assim, e tem a família abaixo de tudo. Fiquei muito feliz de ter você aqui. Que bom, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, obrigada de todo o coração mesmo. Se você quiser deixar mais algum recado, fique à vontade. Eu falei muito já, tá bom. Tá bom. Tati, obrigada mesmo, viu? De coração, sucesso. Obrigada. Pra você, muita saúde. Pra você também. Muito obrigada. Eu te acompanho sempre. Tô sempre vendo lá você nas redes sociais. Uma inspiração, aprendendo sobre os looks. Muito obrigada, viu, por sempre estar presente. Carinho também. E saúde aí pro Davi, pro Lucas, que ele venha assim para trazer mais felicidade ainda para você. Vai vir. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, amor. Pessoal, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. A Tati nem comeu, olha só. Come, Tati. Nem comi, tô empolgada aqui. Empolgada, Obrigada de todo o coração, então se inscreva. Segue a gente lá no Instagram, tá? E vamos para o 3º episódio, hein? Gente, obrigada mesmo. Um beijo e até mais. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.